Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, continuando a nossa aulinha online aí. Bom, tive muito pouquinho retorno das atividades de vocês. Tá fácil, são pequenas questões, é só interpretar o texto, ler, assistir o vídeo que vai ficar fácil. Porém, né, muito pouquinho aluno entregou. Lembrando que a participação nesse bimestre, entregar as atividades nesse bimestre, vai contar nota para o segundo bimestre, porque muitos alunos aí ficou sem nota. Vocês não vão querer ficar até o final do ano sem nota, né? Ficar lá com nota vermelha no segundo bimestre, sendo que era só enviar a atividade. Fácil, fácil. Então vamos lá. Estou esperando a atividade de vocês. O que a gente viu? Bom, quem não fez essa atividade passada e quem fez vai corrigir agora. E quem não fez, quem fez eu corrigi, enviei, estava errado a resposta, explicando qual que era a resposta, como que era para fazer. Quem não fez, agora eu vou corrigir essas questões da atividade anterior para vocês fazer aí e enviar a resposta para mim, tá bom? Ó, tá mamão com açúcar, certo? Bom, o que a gente viu na aula passada, que a gente começou a ver agora no terceiro bimestre? Nós vimos o quê? Primeiro, desde o comecinho, os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? E descobriram o Brasil, chegaram a essas terras desconhecidas, com povos desconhecidos. Nós vimos como que foi a reação, tanto dos portugueses a esses povos, tanto desses povos aos portugueses, né? Porque eram povos diferentes, eram culturas diferentes e eles tiveram que um se adaptar ao outro. Na verdade, foi mais os indígenas que tiveram que aceitar e pegar as tradições dos portugueses do que os portugueses pegar muito dos indígenas, né? Bom, esses povos nativos que aqui estavam foram muitos dizimados por doenças, se tornaram escravos, por não aceitar outra religião que não fosse a sua, e os que sobreviveram fugiram para dentro do território, né? E começou então a colonização do país. Nós vimos que de 1500 a 1530, aqui no país, foi só exploração de pau-brasil, né? Foi só tirar as riquezas, ainda não tinha nenhum povoamento, nenhuma colônia ainda, não tinha vilas e cidades aqui dentro do nosso Brasil. Bom, aí começa a atividade anterior, que nós vimos o quê? Bom, era a extensão de terras muito grandes. Lembrando que, na visão de Portugal, era como se o Brasil fosse um pedaço de Portugal depois do oceano. Então, quem mandava, quem dava as ordens aqui era o rei de Portugal, que sempre quando a gente for falar do rei de Portugal, a gente fala a coroa, tá? Então, a coroa portuguesa é que davam as ordens aqui no território brasileiro, porque eles consideravam que aqui era deles, era um pedaço de terra deles, tá? Bom, era muito grande para tomar conta, certo? E vários, quando pessoal dos outros países aí, Inglaterra, França, Holanda, começou a ver aqui, tem, né, potencial, são terras que têm potencial. Vamos invadir lá também. Então, para tomar conta, prevenir essas invasões, né, não deixar essas invasões acontecerem, porque poderia vir um navio de outro país, da Inglaterra, por exemplo, chegar aqui, pegar um pedaço de terra e falar que pertence à Inglaterra. Portugal não ia deixar. Ele dividiu em capitanias hereditárias. Lá no mapinha que eu enviei para vocês, eles dividiram em capitanias hereditárias, certo? Essas capitanias hereditárias foram, que eram? Pequenos pedaços de terra, pequenos aqui, tá? Porque olha a imensidão, né? Eram faixas de terras, foram 15 faixas de terras que foram divididas a homens de confiança do rei. Esses homens de confiança viriam ao Brasil e administrariam essas terras. O que seria a administração dessas terras? Ele ia cultivar essas terras, explorar essas terras, aprisionar os indígenas que ali viviam para fazer deles escravos, tá? Ele ia tomar conta dessas terras
pro governo de Portugal. Em troca disso, o que ele ia fazer? Pagar impostos, né? Comprar de Portugal, vender apenas para Portugal. Deu certo? Não. Só 2 dessas capitanias que deram certo, tá? Por que não deu certo? Eram longe, as pessoas que vinham de Portugal, esses nobres que vinham, eles não estavam acostumados com viver tão longe da corte portuguesa, eles não tinham todas as mordomias, né? Eles estavam no meio do mato, nós não tínhamos cidades, não tínhamos vilas, então eles estavam aqui longe de tudo que eles estavam acostumados lá. E outra, você acha que os nativos aqui da terra, eles iam permitir que chegasse e tomasse a terra deles assim? Não, eles lutavam, né? Eles iam contra esses senhores de terras, o que gerava para eles transtornos, porque matavam escravos, eles ameaçavam esses donos das terras e suas famílias, então muitos voltaram para Portugal. Quando Portugal viu que não deu certo isso, e já existiam então várias vilas ali no litoral, tá? Porque a gente começa a explorar, lembre-se que as pessoas ainda não conheciam todo o território. Elas só estavam explorando só aqui o litoral. E ali no litoral tinha várias vilas já. O que Portugal pensou? Precisamos administrar isso, né? Como que a gente vai administrar? Então criou as câmaras municipais. Em cada região ali teria as câmaras municipais com os homens bons que governariam essas câmaras. O que é o homem bom? O que era esse homem bom para o governo? Os homens bons seriam, então, homens com mais de 25 anos, casados ou emancipados quer dizer, né, legalmente separado da família, que ele era responsável por si, casados ou emancipados, eles tinham que ter uma certa posse em dinheiro, tinha que ter terras, tinha que ter posses, tá? Tinham que ser católicos, praticantes da fé católica, certo? E eles não podiam ter nenhuma impureza racial, ou seja, eles tinham que ser legítimos portugueses, não podiam ter nenhuma mistura de raça, tá? Então tinham que ser legítimos portugueses. Se o homem se encaixasse em todos esses padrões, ele poderia ser um prefeito, como seria hoje. Então, ele poderia ser um prefeito e governar e tomar conta, né, e administrar os fundos, pagar os impostos e vigiar e tomar conta das fronteiras, das terras portuguesas, tá? Então, quem eram os homens bons? Eram homens que tinham que ser portugueses, legitimamente portugueses, homens ricos de posses, tá? Eles tinham que ter mais de 25 anos, tinham que ser casados ou emancipados e tinham que ser praticantes da fé católica. Aí poderia representar o governo português aqui nas terras portuguesas, as terras brasileiras, certo? Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Na atividade, vem então. No período colonial, qual era a função dos homens bons? Então, qual que era a função? Administrar as terras brasileiras para Portugal, certo? Tomar conta dessas terras, evitar invasões, administrar a exploração aqui, recolher os impostos, passar esses impostos para Portugal, ok? E quem poderia ser homem bom? Como eu falei para vocês, maior de 25 anos, tinha que ser legitimamente um português, um legítimo português, tinha que ser praticante da fé católica, tinha que ser casado ou emancipado, tinha que ter posses, ok? Quantas capitanias hereditárias estão presentes no mapa? Então, vocês vão lá no mapinha e vão contar. São 15 capitanias hereditárias. Quais são elas? Vocês vão falar os nomes, que tá ali. Santo Amaro, São Vicente I, São Vicente II, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia, Pernambuco, Itamaracá, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2, Ceará, Piauí,
Maranhão 1, Maranhão 2 e terras não distribuídas, que era um cantinho que ficou separado, que não foi distribuída para ninguém, certo? Ah, e tinha Santana também, certo? Só isso que vocês vão escrever lá. Esses nomes que estão no mapa. É só organizar o mapa. Qual a data apresentada no mapa? Vamos lá em cima no mapinha. Mapa das capitanias hereditárias. A data que está aqui, 1534 a 1536. Qual a função das câmaras municipais na formação das vilas e cidades no período colonial? Qual que era a função? Era administrar, certo? Tomar conta, era a função dos homens bons. Tinha a função de recolher impostos, tinha a função de administrar as terras, né? Administrar o fluxo de pessoas ali, o que era produzido, as riquezas que eram descobertas, tudo isso era função. É como se fosse uma prefeitura. Eu tenho que manter aquele lugar. Tem que administrar aquele lugar. Essa era a função da Câmara Municipal, certo? Então, aí estão as respostas da primeira atividade. Então, quem não fez, pega esse vídeo, vai lá na primeira, pausa, faz, vai na segunda, pausa e faz e envia para mim para valer nota. Beleza? Bom, vamos continuar então. Então, beleza. Temos as câmaras municipais, já temos começar a explorar as terras brasileiras. Só que, como assim vamos explorar as terras? A gente não tá só ali na borda, no litoral? Como que a gente vai explorar essas terras? Bom, o governo português, ele dividiu as terras do Brasil, né? Metade, metade, com a Espanha. Só que por um período lá na Espanha, Espanha e Portugal se uniram, tá? Estavam sob o mesmo governo. E essas era a terra, ó. Mapinha de vocês que eu enviei para vocês. Vocês olhem, olha, metade do Brasil era de Portugal, a parte ali da litorânea, e a outra metade pertencia à Espanha. Só que Portugal começou a ver, né, com a cana-de-açúcar, o plantio de cana-de-açúcar, a criação, a pecuária, colocava os animais para mais para dentro e foram adentrando o território e conhecendo mais o território brasileiro. E eles foram vendo que era muito grande. Então vamos explorar para ver o tamanho dessas terras. Como que eles fizeram isso? Eles então contrataram as entradas. Quem eram os entradas? Eram homens que eram financiados pela coroa, pagos pelo rei. O rei ia lá e pagava para eles e bancava eles. Para quê que o rei fazia isso? Para eles mapear os territórios, para eles terem conhecimento da dimensão dos territórios e descobrir riquezas. Como assim descobrir riquezas? Vamos ver se a gente acha ouro, prata, diamante, né? Pedras preciosas. Vamos ver o que tem aí para dentro do nosso território. Então, eles eram pagos para mapear esses territórios e passar a dimensão desses territórios e descobrir riquezas. Os entradas, que eram financiados pela coroa, eles geralmente ficavam só nessa parte que pertencia a Portugal, porque o rei falava, vocês só podem chegar aos limites de nossas terras, certo? Então não pode entrar muito para dentro do território. Vocês vão ficar mais ali por dentro. Então vocês vão descobrir e mapear o que tem ali dentro do nosso território. Mas alguns, né, sempre passavam e iam além. Os bandeiras eram os bandeirantes, que também eram chamados de paulistas. Por quê? Porque a maioria dos bandeirantes vinham de São Paulo e eram financiados por fazendeiros de São Paulo. Eles eram financiados por fazendeiros e comerciantes também. Qual que era o objetivo deles? Eles tinham o objetivo de capturar escravos e indígenas. Escravos que haviam fugido das fazendas,
que montavam quilombos e vilas em lugares bem distantes, perto de matas fechadas, montanhas, que eram lugares mais seguros para esses escravos viverem. Os bandeirantes entravam para dentro do território para poder capturar esses escravos, porque eles valiam muito para esses fazendeiros. Então os fazendeiros iam lá e pagavam para esses bandeirantes ir lá e capturar os escravos, capturar indígenas. Então, eu saí para capturar escravos, mas aí eu achei uma aldeia e eu capturei mais 15 índios. Eu vou levar eles e vou vender porque eles valiam muito como escravos, tá? O que mais que os bandeirantes faziam? Descobriam riquezas para esses fazendeiros, certo? Então os fazendeiros pagavam para eles iam e também descobriam riquezas, onde tinham veios que poderia ser extraído ouro, onde poderia ter pedras preciosas, boas terras, certo? Então os bandeirantes faziam. Quando os bandeirantes iam capturar escravos e tinham quilombos e vilas, eles destruíam esses quilombos, destruíam essas vilas. Aí os escravos que conseguiam fugir, eles tinham que ir para mais longe ainda, tá? Para poder se refugiar. Por que que essas entradas e bandeiras foram tão importantes para nossa colônia, para o Brasil, certo? Nessa época. Primeiro, povoamento. Por que povoamento? Eles não iam só conhecer, só poder descobrir de riquezas, mapear territórios. Por que que eles têm que é importante para o povoamento? Bom, cada vez que eu vou, eu tenho que ter lugares de apoio, certo? Então, onde eram esses lugares de apoio que eles ficavam uma família para ficar de apoio para eles, alimento, né, veste, se eles se machucassem, tinha um lugar mais perto do que voltar quilômetros e quilômetros para as fazendas. Então, nesses lugares, ao longo dessas trilhas, foram surgindo diversos povoados, certo? Então, ao longo das trilhas dos bandeirantes e das entradas, foram surgindo pequenos povoados, que eram pontos de apoio para o bandeirante ou o entrada. Expansão territorial, lógico. Quanto mais longe eu vou mapeando, vou montando, deixando vilas e pontos de apoio para mim ali, o pessoal vai conhecendo, vai aumentando o território brasileiro, certo? E diversificação econômica, por quê? Porque começou a haver várias vilas, certo? Cada vez mais longe, e essas vilas produziam coisas diferentes e precisavam trocar os seus produtos. Então começou a ter uma diversificação econômica, vários trabalhos, vários ramos de trabalho, certo? Bom, então, é o que nós vimos. Entradas, bandeiras e por que foram importantes. Agora vocês vão lá na atividade e vocês vão responder. Letra A. Tem um pequeno textinho, tá bom? Sobre isso que eu expliquei para vocês. Tudo que eu falei aqui tá aqui no textinho. E qual a diferença entre entradas e bandeiras? Aí vocês vão falar qual que é a diferença. Diferença de quem financiava as entradas? Quem financiava as bandeiras? Os que as entradas faziam? O que as bandeiras faziam? Certo? Qual que é a importância dessas expedições para a colonização do Brasil? Então, qual que foi a importância, certo? Por que eles foram importantes para povoar? Por que eles foram importantes para expandir o território? Tá bom? E a letra C. A partir da análise das representações cartográficas deste mapinha que eu mandei para vocês junto, explique as principais mudanças nos domínios territoriais de Portugal e Espanha. Só uma curiosidade, quando vocês verem um mapinha aí, os bandeirantes, eles respeitaram os limites que das terras entre Portugal e Espanha? Ou não? O Tratado de Tordesilhas, que é chamado esse acordo de divisão das terras, eles respeitaram? Sim ou não?
certo? Então, eu espero que vocês enviem. Se tiver dúvidas, me chama no WhatsApp, eu ajudo vocês, eu explico, certo? Mas faz uma forcinha, envia essas atividades, tá? Presta atenção no vídeo, que vocês vão conseguir e eu espero que vocês entendam, tá bom? E qualquer coisa eu tô aqui à disposição de vocês. Então, até semana que vem. Bom feriado pra vocês aí, semana que vem. Um beijão e até a próxima aula.